Olá, boa noite. Muito bem-vindos a mais um programa Passaporte Portugal. Ou melhor, muito bem-vindos a Portugal, porque a partir de agora você vai respirar o ar puro lá da terrinha. Respirar muito o maravilhoso ar puro do norte de Portugal. É um lugar que assim você se sente, sabe, nas nuvens. E muita história também, em um solar construído antes do Brasil ser descoberto. É uma forma interessante de conhecer as raízes de Portugal. Então se prepara, porque não é todo dia que se visita um conde. E você, já ouviu falar no Caminho de Santiago português? O Passaporte Portugal mostrará para você uma pequena parte da rota milenar que atrai peregrinos de todo o mundo. O caminho português de Santiago passa aqui à nossa porta. E é claro que nós voltamos a Vidigal Wines. Nossa missão? Desvendar os segredos da produção de vinho. O que é popular? Popular é o vinho sabe a baunilha. Baunilha é uma coisa que não existe no vinho. A baunilha foi acrescentada pela madeira. E isso seus amigos não sabiam, eu aposto. Então é hora de saber mais, de saborear mais, de se divertir, de viajar mais. Está com as malas prontas? Então prepare-se, porque o Passaporte Portugal está decolando. No programa anterior, nós estivemos na Vidigal Wines. Hoje, nós voltamos lá e, finalmente, nós conseguimos arrancar de Antônio Mendes Lopes aqueles segredos sobre a produção de vinho que você vai gostar muito de conhecer. Hoje nós estamos aqui com Antônio Mendes Lopes. Ele vem a ser o proprietário da Vidigal Wines. E ele vai contar para nós todos os segredos das técnicas que existem por trás de um vinho. Um vinho não é só uma colheita de uva. O vinho tem toda uma tecnologia, tem toda uma ciência que a maioria dos consumidores desconhece. E é isso que nós hoje vamos mostrar para vocês. Ou seja, eu não, o Antônio vai contar para nós todos esses segredos. E olha, tem muitos. Bom, João, já estás a prometer demais. estou prometendo demais? Tá. Desculpa. Eu vou contar algumas coisas. Mas por onde começa o processo? É óbvio, deixa eu ver se eu sou um brasileiro inteligente. Começa por aqui, Não. pela terra. Não? Começa por aqui, pelo bolso. Pelo bolso? É. Como assim É pelo preciso bolso? dinheiro primeiro. Muito? É. Há um francês famoso da indústria do vinho que diz que o vinho é uma indústria interessantíssima, faz uma vida muito boa, mas os primeiros 200 anos são muito difíceis. Estou a exagerar. Começa pelo bolso, passa pela terra e depois acaba aqui. Ou começa aí? Começa aqui. Aqui é que começa a aventura. Aqui é fruta. A transformação da fruta em vinho é a parte que me cabe. Ou seja, você faz disso um produto. Exatamente. Vamos começar pelo primeiro segredo. As pessoas às vezes perguntam-se qual é a uva, qual é a casta, qual é o varietal? E põe-se a provar a uva, não adianta. Não A adianta. varietal conhece pela folha. Aqui? Pela folha. Pelo recortado da folha. Então deixa eu tirar aqui uma folha aqui. Pelo recortado da folha. Tá, o que é isso aqui? Essa é uma toriga nacional. O Cabernet é mais pronunciado, etc, etc. Isto só para avisar. Uvas é muito complicado. E até é melhor deixar para profissionais. Um monte de rosa aqui. As rosas é para impressionar as senhoras, mas tem outra função. As rosas são sensíveis a muitas pragas e são um atacado inicial. Ou seja, os parasitas, os fungos, preferem atacar a rosa antes de qualquer coisa. De maneira que a rosa é uma espécie de barómetro. A gente passa por aqui, não tem tempo de ir à vinha, tem os sapatos novos, não dá para ir para a lama, passa pela roseira, está tudo bem ainda. Eu vejo que tem ali à nossa frente
sei lá, 2 milhões de litros. Explica um pouco dessa tecnologia. Isto é física normal. É um filme de água que passa, um chuveiro de água que passa muito fininho. A evaporação da água produz um abaixamento da temperatura e nós conseguimos manter o vinho lá dentro a 24 graus. Mas você falou que tem algumas coisas que você vai contar pra gente. Eu conto tudo o que vocês quiserem ouvir. Mas eu não preciso... Só que às vezes os consumidores não querem ouvir. Não quer ouvir? Não, eles preferem ficar com a história que já têm na cabeça. E se eu te botar bêbado, tu conta tudo? Conto, vamos lá. Então tá bom. Vamos. Muito se fala sobre o sabor dos vinhos. E para quem não conhece, como eu, por exemplo, quis aprender um pouco. Por isso eu vim falar com o Antônio. Então, agora eu só não entendi, Antônio. Me desculpa, mas tu me trouxe para ver um monte de saco branco. O que é isso aqui? Exatamente, sacos brancos. Isto é um segredo para o consumidor. Em quase todas as garrafas de vinho, no contrarótulo está: este vinho tem madeira, não sei quantos meses em madeira. Vamos lá ver. A madeira pode estar à volta do vinho, e então chama-se uma barrica. Um barril, como a gente chama aí. Um tonel, um barril. Ou o vinho pode estar à volta da madeira. Então, Que é isto? que é isso aqui, gente? É isso aqui. É isto. Ou seja, quando se diz que... Mas neste formato, Há vários formatos. Há este formato, depois há um formato diferente que se chama enocubos, ou seja, que dá um efeito diferente. tá bom, mas você também me disse o seguinte, isso aqui tem um gosto X, esse aqui tem um gosto Y. Isto é outro segredo. Isto é bom os consumidores saberem. Há vinhos que nós queremos com um maior nível de sofisticação, há outros vinhos que nós queremos mais populares. E o que é popular? Popular é um vinho que sabe a baunilha. Baunilha é uma coisa que não existe no vinho. A baunilha foi acrescentada pela madeira. Então, vinho A, vinho B, envelhecidos em tonéis de carvalho por 30, por 20. Até que ponto isso é verdadeiro? Deixem-me dizer, é muito simples. Não havia barricas no mundo suficientes para todo o vinho que há. Não te incomodas de falar desse segredo industrial? Não, isto não é segredo nenhum. Mas Se todo o vinho do mundo passasse por barricas, era uma catástrofe ambiental. Isso ocorre nos vinhos franceses, Isso ocorre em todos os vinhos. nos vinhos italianos, Em todos os vinhos. em E todos não os é vinhos. não é nada odioso, é perfeitamente legal. E digo-lhe mais, é melhor um bom chip, como isso se chama. Chama-se do que- chip? Chip. Tem chip também no Ou vinho. então este se chama enocubos. Isso você não Isto- sabia. E ecologicamente falando, Em meio ambiente, nem não tem termo de comparação. depois dele ajudar a melhorar um sabor de um vinho, o que você vai dizer? Vai para o lixo? Vai para o meu jardim. Para onde? Para o meu jardim, para os canteiros, à volta das plantas. Mas outro segredo, gente. Mas ainda não acabou, cara. Vamos. Nós estamos no laboratório. É a parte menos romântica do vinho. Somos 4 pessoas aqui para seguir os vinhos. Prová-los, segui-los, misturá-los, apurá-los. É o trabalho de base que se faz Controle aqui. de qualidade. Este é o coração técnico da empresa. Ou seja, ele pega o vinho que está em estoque e ele controla o quê? Exato. Ele vai ter que controlar a quantidade de sulfuroso A quantidade do sulfurosa. vinho. Tem que controlar o álcool, mas esse só se controla uma vez. Tem que controlar a acidez volátil, que é importante, Acidez volátil. que é um indicador da idade e maturidade do vinho, mas também pode ser um indicador de que o vinho está a passar por um processo menos saudável. Portanto, é um indicador que nós temos que ter muito cuidado. O destino de qualquer vinho, se não o controlar, é o vinagre. O vinho tem muitos protetores naturais. Não envelhece com facilidade, não se destrói com facilidade. No entanto, sem sulfuroso, ou seja, sem sulfitos, o vinho não se conserva. Sem sulfitos. O vinho não se conserva a tempo suficiente. O que é que eles são um conservante? Eles são um conservante porque absorvem oxigênio. Quando o oxigênio entra no vinho, ele pega nas moléculas de oxigênio e absorve-as. E nesse processo vai mantendo o vinho jovem. Saído deste processo aqui, nós vamos para aquela máquina de fazer borbulhas ali. Para que serve isso? Isto aqui é exatamente a determinação da acidez volátil do vinho. O que é acidez volátil? Era aquilo que o sulfuroso exatamente tinha que prevenir, que não se formasse. Portanto, nós aqui estamos a controlar que o sulfuroso que nós adicionamos está a fazer o trabalho dele.
Quando ele chega aqui, se tiver uma acidez volátil muito elevada, nós estamos a aproximar mais do vinagre do vinho. Como é que você sabe que isso está no processo ideal? Pronto, isto aqui nós temos que provar o vinho, porque o juízo final, depois das provas técnicas, é se ele sabe bem ou mal. Ou seja, literalmente falando, é a boca. Exato, é a boca. A boca, os olhos e o nariz. E até nos comandos, até os ouvidos. Portanto, nós usamos os sentidos todos. Bom, mas aí chega a ser uma seguinte conclusão. Depois de toda essa tecnologia toda, depois desse trabalho todo, a única coisa que resolve é uma boca. É verdade. Bom, então vamos agora provar o vinho. Os segredos da degustação. Um vinho de 2 euros incluído entre os melhores nos últimos anos. Tudo isso e muito mais depois do intervalo, aqui no Passaporte Portugal. O mundo é digital. Menu digital TagMe. Uma inovação para o seu restaurante. Veja suas vendas aumentarem e seus clientes mais satisfeitos. TagMe, o seu menu digital. Só existe uma coisa melhor do que estar em casa. É estar em casa, em um lugar diferente e incrível. VIP Hotels, a sua casa fora de casa. Agora, telespectador, é hora de saber um pouco mais sobre vinhos com o irreverente proprietário da Vidigal Wines. Antônio, você tem todo um ritual, né? Qual é a importância disso e para que serve isso? Eu tenho que ver a cor do vinho, que me dá muitas informações. O vinho não é, nem nunca será, completamente vazio em termos de óptica. Os nossos olhos é que não veem melhor. Se eu tivesse uns olhos de águia, dizia, ei, isto está cheio de porcaria, mas para os meus olhos está limpo, chega. O nariz, é um estilo próprio, eu faço assim, mas não aconselho ninguém a fazer, eu vou fazer assim para... E depois na boca. Esse bochecho. Na boca ou bochecho é porque a boca, eu não posso fazer, a coisa mais horrível é ver uma pessoa, o vinho é bom, e a pessoa faz assim. É bom, sabe lá se é bom. Para já não chegou lá o suficiente, tem que encher minimamente a boca. E depois tem que grudar na boca, porque a boca está cheia de papilas gustativas, cada uma especializada nas suas tarefas. Então isso serve para você... Para os 10 segundos, 12 segundos, para as papilas gustativas terem tempo de observar tudo o que está no vinho, fazerem uma média do que lá está e enviarem a mensagem para o cérebro, senão eu não provei nada. E é daí que vem então, ele é amadeirado, ele é daí é que vem todas as sensações. Ele é aveludado. Atenção que não é só o sabor, também é a consistência. O que é consistência? Se o vinho é oleoso, se o vinho é magro, se o vinho é ácido. Vamos lá ver. O sabor também tem uma geometria. E essa geometria também faz parte daquilo que nós chamamos de sabor. Mas que não é sabor. Isto tem o sabor ácido, salgado, açucarado e amargo. Quanto tempo leva para se chegar a essa forma apurada de se poder afirmar ou de se poder dizer com convicção que o vinho tem um sabor A, B, C ou D? Vamos lá ver. Nenhum de nós é um talento da natureza. A primeira cerveja que tu bebeste não gostaste. O primeiro whisky que tu bebeste era terrível. Certo? Portanto, nós temos que aprender o prazer. Eu, para conseguir saborear um vinho, eu tenho que ter na cabeça muitos conhecimentos.
Senão eu não reconheço as sensações que estou a receber. E depois é muita prática. Eu diria, passados 5 anos já se começa a trabalhar tecnicamente no vinho. Está no primeiro degrau. E a seguir, sim, e depois com os anos vai andando. A memória também se vai aperfeiçoando. A nossa memória tem que ter algumas âncoras. Este é um bocadinho esquisito. Cheira a óleo de elevador. Ninguém sabe o que é que cheira a óleo de elevador, mas o enólogo anda sempre à procura de cheiros para identificar as coisas, para se conseguir lembrar. Se não se lembra, a memória tem que ser ajudante com estas técnicas. Mas eu tenho que ter um saber por detrás. Eu tenho que ter um saber que me diz, este vinho cheira a metal, cheira a zinco. Já sei que é um vinho reduzido. Isto exige algum saber químico. Ou seja, não é meramente um curso que vai fazer isso. Não. Um curso não vai fazer isso. Porque a pessoa tem que estar a lidar com a química do vinho e traduzir o que é que a química sabe. A alma do vinho. O que é que está por detrás. A que é que sabe a química. A que é que sabe a evolução. É preciso muita experiência. Ou seja, é difícil esse mercado de vinho. É difícil. Essa é a guerra. É difícil. É um mercado competitivo, extremamente tecnológico. É um mercado que, mesmo na modernidade, ele vem com um enriquecimento de centenas de anos para trás. E nós temos que encerrar essa entrevista e vamos só finalizar mostrando um pouco do que é o resultado de tudo isso aqui. Então nós vamos para lá para nós terminar. Depois de tudo aquilo que a gente viu, o produto final é tudo isso que está aqui. Bom, Antônio, para que as pessoas agora entendam, em termos gerais, você vai dizer para nós a diferença de um preço e por que é possível ter um preço aqui e um preço lá. Isto são vinhos que custam 5 a 10 vezes mais do que estes. Sim. Não é só por causa da barrica. Também é porque nós queríamos direcionar os vinhos para a barrica, portanto para estas marcas. São uvas já muito mais cuidadas, cepas mais velhas, vinhas mais cuidadas, tudo. Portanto, estamos a investir desde o início, desde a uva até o vinho, para obter uma estrutura, um cabedal, digamos, que aguente e que justifique o investimento da barrica. Porque as barricas que nós vimos ali custam quase 800 euros cada uma e só são usadas 3, 4 vezes. Se nós pegarmos o teu topo de gama, que é Pronto, 14, este aqui, por exemplo, 14 o reais. Brutalis, já conhecidíssimo, custa a partir daqui, 14 euros. 14 euros. Não sei, dependendo do país, paga diversos impostos. E esse é um vinho E este é um vinho de topo de gama. várias vezes premiado. Várias vezes premiado, entre os 50 melhores dos Estados Unidos, etc, etc. Pronto, é um vinho que nós acarinhamos especialmente. Pronto, eu não sei a que preço é que chegará ao Brasil, mas ao passo que estes vinhos aqui custam 5 vezes menos, 10 vezes menos. Tem vinhos de 2 euros aqui? Tem vinhos de 2 euros aqui. Este vinho aqui custa 2 euros. É um vinho realmente que nós esforçámos-nos muito neste vinho, no rótulo, na embalagem, toda a imagem do vinho, e pusemos cá dentro uma qualidade, digamos, demasiado boa para a aparência que tem. Isto prova que não é necessário um vinho ser caro para ser bom. Um vinho caro provavelmente é bom e tem com certeza muito marketing em cima. Podemos dizer que o melhor vinho não teria um custo superior a 20 euros, por exemplo? Não. Nem tanto. Bom, Antônio, foi um prazer. Eu espero que vocês tenham tido conhecimento do que é produzir um vinho. Despeça-se. Gente, bebam bom e de acordo com a vossa carteira. Ok. Entenderam, né, gente? Bebam com consciência, mas de acordo com o bolso de cada um. O Exato. vinho é um produto democrático. Exatamente. Wines of Portugal, a world of difference. E viva os vinhos, gente! E viva também aqueles lugares maravilhosos preservados que nós vamos conhecer no próximo bloco. Dá só uma olhada. Então,
Vale a pena continuar aqui no Passaporte Portugal. O mundo é digital. Menu digital Tag Me. Uma inovação para o seu restaurante. Veja suas vendas aumentarem e seus clientes mais satisfeitos. Tag Me, o seu menu digital. Só existe uma coisa melhor do que estar em casa. É estar em casa, em um lugar diferente e incrível. VIP Hotels, a sua casa fora de casa. Chegou a hora de conhecer um solar cheio de história e tradição que remontam a séculos. E o nosso anfitrião é o super simpático Conde de Calheiros. Portugal é um país único. Você tem desde a mais alta tecnologia as coisas mais antigas que remontam desde a idade dos romanos. E hoje nós estamos aqui num solar que tem quase 500 anos de história. E o que eu sugiro? Se você está estressado, aceite um conselho, venha para cá, venha tomar um bom vinho. Por isso, o Passaporte Portugal vai mostrar para vocês o que é o Paço de Calheiros. Estamos na Quinta do Paço, na freguesia de Calheiros, localizada em Ponte de Lima, na região do Minho. Aqui fica o Paço de Calheiros, um dos mais importantes exemplares da arquitetura portuguesa do século XVII. O solar foi construído ainda no início da monarquia, em 1450, e desde então pertence à família Calheiros. A história deste lugar se confunde, portanto, com a história de Portugal. Ao visitar o solar, mergulhamos no tempo. Aqui podemos viver uma experiência única. Solares como este são um verdadeiro patrimônio cultural do ser português. Sr. Francisco, conte-nos um pouco o que é o Paço de Calheiros, o que os brasileiros vão encontrar aqui, que tipo de, vamos dizer assim, de sensação eles vão sentir. É uma forma interessante de conhecer as raízes de Portugal, de conhecer uma família portuguesa, de conhecer a nossa gastronomia, de conhecer os nossos vinhos, mas sobretudo conhecer a história e a tradição portuguesa. No início dos anos 80, o Paço do Calheiros sofreu obras de recuperação e foi um dos primeiros a oferecer o chamado turismo de habitação e a integrar os solares de Portugal. A casa foi restaurada com um objetivo específico de receber turistas. Temos 9 quartos na casa principal e temos 6 apartamentos. Portanto, já tem uma capacidade razoável. Para além disso, tem piscina, tem ténis, tem um spa, ultimamente tem um spa, cavalos também e vinha. Vinha que hoje produz um dos melhores vinhos da região, que foi um desafio entre mim e o meu filho.
Uma das melhores coisas que você pode fazer aqui nesse lugar é passear, é ter esse contato com a natureza. É você olhar, ver laranja, tangerina, figo, uva, limão, água da fonte. Realmente é um lugar que assim você se sente, sabe, nas nuvens. Nós estamos a distâncias hoje curtas no país e que, portanto, podem com grande facilidade se moverem neste território e terem, sobretudo, experiências inesquecíveis, não só pela paisagem, pelo património que já referi, pela gastronomia, mas, sobretudo, em conhecer pessoas. Eu acho que o mais importante são as vivências. É nós sairmos de cá mais ricos de quando chegamos. O Conde de Calheiros sabe das coisas e ainda cita outros atrativos para os brasileiros. Por exemplo, o caminho português de Santiago passa aqui à nossa porta. Muitos fazem o caminho francês, um pouco talvez sugestionados pelo Paulo Coelho, no seu livro fantástico, que é um escritor fabuloso, e que eu já convidei para vir a Portugal e fazer o caminho português, porque através dele provavelmente podíamos motivar e incentivar muitos brasileiros a fazer o caminho português de Santiago, que aqui passa à nossa porta e que cruza Ponte Lima, Barcelos, Porto, enfim, a caminho de Valença e Santiago. Bom, o Passaporte Portugal vai começar a convidar pessoas que queiram fazer esse caminho de Santiago português. Nós vamos, através do nosso WhatsApp, fazer convite e aqueles que quiserem fazer o caminho de Santiago e dar uma passada aqui pelo Passo de Calheiros, porque ninguém é de ferro, afinal de contas a gente vai andar, mas por outro lado precisamos descansar e para vocês, olha, venham cá, porque vocês vão amar este lugar. Este lugar realmente é simbólico, é único. Além do turismo, o Conde de Calheiros tem muitas ligações com o Brasil. A relação que tenho com o Brasil não pode ser mais profunda. Foi no Brasil que eu comecei a trabalhar na minha vida e, portanto, isso é inesquecível. E eu espero que todos os brasileiros que assim quiserem descobrir Portugal e descobrir Portugal de uma forma diferente, talvez numa perspectiva e num ângulo que nunca pensaram conhecer. E isso os brasileiros podem ter a certeza disto, é que têm nos portugueses um afeto e uma relação que vai muito mais para além da relação turística, é uma relação de amizade e de cumplicidade. Venham no Passo de Calheiros, venham conhecer esse lugar maravilhoso que, como eu já disse mais do que uma vez, vocês não vão se arrepender. Então, gente, é impossível se arrepender de visitar um lugar tão acolhedor quanto o Passo de Calheiros. Mas, fique preparado. Sabe por quê? Porque o Passaporte Portugal vai levar você para muitos lugares especiais nos próximos programas. Porque o Passaporte Portugal vai continuar te levando para lugares assim, únicos, sempre com aquele tempero, aquela hospitalidade e aquele humor inconfundíveis da terrinha. Sempre do nosso jeito, muito pessoal e muito carinhoso. Estamos chegando ao final de mais um programa Passaporte Portugal. Como você sabe, no nosso programa nós falamos muito sobre os vinhos portugueses. E se você quiser conhecer algumas rotas dos vinhos portugueses, por favor, mande sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que nós teremos imenso prazer em fazer essas reportagens. Por isso, espero você no próximo programa e até lá!